sua vida terá rumo novo, porque Deus terá condições de conduzi-la. Louva, bendiga, porque as palavras que sairão da boca desse servo, o Padre Jonas Abib, são as palavras do próprio Deus, endereçadas a você. O endereço dessas palavras é o seu coração. Portanto, canta, que nesse canto a boca do Padre Jonas seja totalmente tomada pela boca de Jesus, e que os nossos ouvidos sejam tomados pela unção dos ouvidos dos discípulos de Deus, dos apóstolos de Deus, de Pedro, de João, de Tiago, de Mateus. Sim, canta, meu irmão. E tudo isso colocamos nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sentando e cantando. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Mais uma vez, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E faz o sinal da cruz na sua testa, pedindo realmente que o Senhor fale e grave a sua palavra na sua mente. Até segura um pouco a sua mão, impondo você mesmo a sua mão sobre a sua cabeça, para que o Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua mente, e seja um momento de Deus para mudar a sua mente. Diga: eu estou disposto, Senhor, a mudar a minha mente, a ter uma mente nova. Eu quero ter a mente de Cristo. E para isso faz o sinal da cruz dos seus olhos, faz o sinal da cruz sobre os seus ouvidos, porque esses seus sentidos influenciam muito na sua mente. Faz o sinal da cruz sobre os seus lábios, até mesmo sobre a sua língua, e repete comigo: eu quero, Senhor, ter a mente de Cristo. Faz o sinal da cruz sobre o seu peito, para que a sua vontade seja submissa à vontade de Deus, para que a sua vontade aceite realizar a vontade de Deus. E diga comigo: a minha vontade, Senhor, é a tua vontade. Até hoje eu quis seguir a minha vontade. Hoje eu me disponho a fazer da minha vontade a tua vontade. E agora faz o sinal da cruz sobre o seu coração, em cima do seu coração, para que o Senhor povoe os seus sentimentos. Muitas vezes a nossa mente está alinhada com a mente de Cristo. Muitas vezes até mesmo a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, mas os nossos sentimentos acabam estragando tudo. As nossas emoções, os nossos sentimentos nos levam para cá e para lá. Então diga agora para o Senhor: eu quero, Senhor, que os meus sentimentos sejam os sentimentos de Cristo. Eu quero sentir como Jesus sentiu. Sim, eu quero sentir como Jesus sentiu. Os meus sentimentos
as minhas emoções sejam as de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se sou fiel, dá os tom para mim. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Então vocês fiquem aí com a arma bem pertinho. Pode sentar mais ao lado da arma, porque certamente nós vamos trabalhar com as nossas armas. Pega comigo rapidamente o início do Evangelho de São Mateus, porque eu me impressiono muito pelo fato de o primeiro evangelho na Bíblia, que é o Evangelho de Mateus, começar justamente por isso. O Evangelho de Mateus mostra a genealogia humana de Jesus. Embora Jesus seja Deus, Filho de Deus, o Evangelho de São Mateus começa com a genealogia humana de Jesus e chega até José. No versículo 16 vai dizer: Jacó gerou José, esposo de Maria, de que nasceu Jesus, a quem chamam de Cristo. Portanto, o Evangelho de São Mateus nos leva a José. Não diz que o José é pai de Jesus, diz que o José é esposo de Maria, de que nasceu Jesus, a quem chamam de Cristo. Depois disso, o Evangelho de São Mateus mostra o fato mais importante, mais contundente, determinante na vida de José. Maria ficou vários meses lá na casa de Isabel e Zacarias. Quando ela volta, depois de vários meses, é claro, ela está com todos os sinais da gravidez. E José não era bobo. Alguns pensam que José já era um velhote, bem velhote. Não, ao contrário, José estava na flor da idade, naquela idade em que qualquer judeu se casava. Então ele sabia das coisas. Ele viu, Maria estava grávida, ele sabia, não era dela, de quem se iria então? Aí o grande drama de José, o que fazer? A lei mandava, e José era justo. Ele observava a lei mandava que eles demitissem essas mulheres. Na expressão da Bíblia, José, seu esposo, que era homem justo, é o versículo 29, e não queria difamá-la publicamente, resolveu repudiá-la secretamente. A lei mandava repudiar essas mulheres, e claro, eles já eram casados, porque o primeiro passo era um noivado que já era casamento, embora eles não estivessem vivendo juntos, mas já eram casados. E Maria apareceu grávida, era o fim da traição. Ele sabia que alguma coisa tinha acontecido, ele sabia quem era Maria, mas também ele não sabia explicar. Na sua justiça, ele queria ser fiel à lei e queria ser fiel a Maria. Então ele resolveu repudiá-la sim, mas secretamente, para lesá-la o menos possível. Foi justamente nessa situação que Deus intervém. E veja como é que está o versículo 20. Tal era o projeto que concebera, mas eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, veja, foi apenas um sonho. O anjo apareceu, mas em sonho. E veja o que o anjo disse a José: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. O que foi gerado nela provém do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, pois é ele que salvará o seu povo de seus pecados. Bastou para José ter ouvido isso em sonho, veja bem, em sonho do anjo, para ele mudar
totalmente o rumo da vida dele. Daí para frente, José não vai viver mais para si, ele vai viver em função daquele menino que haveria de nascer, do qual o anjo lhe falou, e em função de Maria. Ele mudou totalmente o rumo da sua vida. Até mesmo aquilo que um judeu mais queria que era ter filhos, e um judeu queria ter muitos filhos. José abre mão disso, por causa daquele menino que o anjo anunciou, era o próprio Filho de Deus, e por causa de Maria. Ele abriu mão de tudo. Daí para frente, ele vai viver para Jesus e para Maria. Eu fico sempre me perguntando, meu Deus do céu, por que é que o Pai quis isso? Na verdade, quem vai dar a luz ao seu filho, Jesus, é Maria. Desculpe a expressão, mas o pai poderia ter querido que Maria tivesse uma indústria independente, como muitas mulheres, muitas moças hoje querem fazer, uma indústria independente. Elas arrumam um rapaz, um homem, que a fecunde, para ela poder ter um filho. Ela nem está muito interessada nesse homem, o que ela quer é ter um filho, e depois, então ela vai gerar esse filho, vai ter esse filho, vai cuidar desse filho. Tudo errado, é claro que tudo errado. Mas uma vez que o plano do Pai era que Maria fosse virgem, uma vez que o plano do Pai era que o seu filho fosse concebido no ventre dela por obra do Espírito Santo, sem nenhuma presença, sem nenhuma intervenção do homem, nós diríamos pela lógica humana, Maria teria só Jesus e pronto, sem homem nenhum. Mas não, o Pai quis as duas coisas: que Jesus tivesse um pai adotivo, mas tivesse um pai, e segundo, que Maria tivesse um esposo. Veja, eles já eram esposos antes do anjo anunciar a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus. Eles já eram casados, não estavam ainda vivendo. Eu explico sempre para você, porque o casamento dos judeus se fazia em 2 tempos. O noivado não era um simples noivado, o noivado já era casamento. O que eles chamavam de noivado já era casamento, já estavam comprometidos. Nesse tempo ela ficava preparando enxoval e tudo o que era preciso, e ele ia preparar a casa. Quando tudo estava pronto, ele ia buscar a sua esposa e levá-la para a sua casa. Aí acontecia o casamento, quer dizer, eles iam morar na mesma casa, embora já fossem marido e mulher. Eles estavam nesse tempo quando o anjo anuncia. Portanto, veja, Deus queria que Maria, escolhida por ele para ser a mãe do seu filho, tivesse um esposo. E eu pergunto, mas meu Deus do céu, por quê? Maria precisava de um esposo. Maria precisava de um esposo. Deixa eu dizer em outros termos, Maria precisava de um homem na vida dela. Claro, não precisava de um homem para sexo. Não precisava, porque eles não tiveram relações sexuais. José não conheceu Maria. Eles permaneceram virgens. E José aceitou isso por causa do menino e por causa de Maria. Abriu mão do maior sonho de um judeu, que era ter muitos filhos. Porque o pai queria que Maria tivesse também um esposo, um homem ao seu lado, que fosse em tudo esposo, em tudo, menos em relações sexuais. Em tudo José era esposo. Não pense que José era um boboca qualquer, desculpe a expressão boboca. Alguns até pensam, eu volto a dizer, que José era um velhote, bem velhote, só para salvar as aparências. Ou mesmo que não era velhote não, que tinha a idade de jovem, mas que José foi escolhido pelo pai só para salvar as aparências, para que todos soubessem que ela era casada, e que portanto Jesus tinha um filho, para salvar as aparências. Não, gente, não é isso. Deixa eu dizer, Maria precisava de um homem ao lado dela. Maria precisava de um esposo. Precisava de um esposo. Por que é que Maria precisava de um esposo? Ela, Maria, que foi também ela concebida sem o pecado original. Ela virgem, ela que foi escolhida para conceber o Filho de Deus por obra do Espírito Santo, e concebeu.
ela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o Salvador, ela precisava de um homem, de um esposo ao lado dela. Precisava de um esposo ao lado dela. Por quê? Pelo primeiro princípio da Bíblia. Vai comigo, nós falamos a respeito disso ontem, e eu volto hoje a isso. Livro do Gênesis, logo no final do primeiro capítulo. Livro do Gênesis, versículo 26. Depois de descrever toda a criação, das coisas, dos peixes, das aves, dos animais, e Deus diz a cada uma das coisas que isto era bom. Veja o finalzinho do versículo 25, está aí, Deus viu que isto era bom. No versículo 26 vai dizer, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que ele submeta os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais grandes, toda a terra e todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou, criou-os macho e fêmea. Aí está bem no rasteiro, macho e fêmea. Em geral as traduções são essas, criou-os homem e mulher. Essa foi a criação de Deus. Veja, a criação do homem, quando se diz homem, a criatura humana é conjunta, gente. Deus, quando criou, Deus criou homem e mulher. Deus não criou só o homem, Deus não criou só a mulher. Quando chega a criação da criatura humana, Deus os cria conjuntamente. Deus os criou homem e mulher. Essa é a criação de Deus, para viverem juntos. Um precisa do outro. Interessante que os antigos, bem antigos, diziam que homem e mulher são como duas partes de uma fruta cortada no meio. Nenhuma delas é completa. E Deus pegou uma e outra e uniu. E daí deu a fruta completa, homem e mulher. Claro que não é bem assim, já eu vou explicar para você. Mas eles de tal maneira entenderam o projeto de Deus, que comparavam assim, é como uma fruta partida no meio. Nenhuma das duas é completa. A criatura humana só é completa nesta união, homem e mulher. E veja, quando fala união, não quer dizer união sexual. É a união de homem e de mulher. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Deixa eu dizer em outras palavras, o masculino precisa do feminino e o feminino precisa do masculino. Precisa porque Deus fez assim. Você sabe que no nosso sangue existem glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Nós, porque vemos o sangue sempre desta cor, pensamos que o importante são os glóbulos vermelhos, e não é verdade. Os glóbulos brancos são tão importantes quanto os glóbulos vermelhos. Os dois são igualmente importantes. Até a nossa defesa orgânica está toda nos glóbulos brancos. Quando há falta de glóbulos brancos, a pessoa fica sem defesa. Assim como é preciso glóbulos brancos e glóbulos vermelhos no sangue, o nosso sangue é feito duplamente de glóbulos vermelhos e brancos, e um precisa do outro. Igualmente, a criatura humana e a humanidade é composta, é uma criação composta, é a criação composta de homem e mulher, de masculino e feminino, e um precisa do outro. Não é só homem e não é só mulher. Cada um do seu tipo, e Deus os fez distintos, Deus os fez diferentes, mas um precisa do outro. Tanto assim que uma outra passagem importantíssima está logo na frente. Eu repito o que eu falei ontem, o capítulo 2 do Gênesis volta a falar da criação, contando de um modo diferente. Era tão importante contar a criação que a Bíblia conta de duas maneiras. E contando da segunda maneira, quando chega ao versículo 18, então Gênesis 2, 18, a Bíblia diz: o Senhor Deus disse: não é bom para o homem ficar sozinho.
Não é bom para a criatura humana ficar sozinho. É com razão que as meninas não querem ficar titias. É com razão. Não é bom para a criatura humana ficar sozinha. Não é só para o homem másculo. Não. Não é bom para a criatura humana ficar sozinho. Quero fazer para ele, quero fazer para essa criatura humana uma ajuda que lhe seja adequada. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. O masculino precisa do feminino e o feminino precisa do masculino. Impressionante, gente. Quando nós falamos então em complementação, não é assim, como diziam os antigos, são duas metades da fruta. Não é bem assim. Não é como se o homem tivesse algumas coisas e faltasse alguma coisa para o homem. Então, o que falta para o homem, a mulher vem e completa. Não é assim. Não é como se para a mulher faltasse alguma coisa e o homem vai e complementa, completa o que falta. Quando se fala em complementação, aí é o seguinte: é o homem quem fecunda a mulher. Deixa eu dizer, o homem fecunda a mulher em tudo, não só para a geração. Mas você, mulher, tem qualidades maravilhosas, maravilhosas. Só que essas qualidades suas estão todas latentes, estão em potencial. É como uma sementeira que está aí, a semente está plantada. Precisa desabrochar, é preciso que venha a água e aquela água faça aquilo tudo brotar. Deixa eu contar uma experiência bonita. Frei Pascoal, lá na Terra Santa, um dia em que eu tomei chuva. Gente, eu nunca tomei chuva como eu tomei lá em Jerusalém. Eu estava sozinho, foi uma aventura que eu fiz, de andar sozinho na Terra Santa. Claro, eu tinha o Frei Pascoal, que sempre conduz as nossas peregrinações, um homem perito em Terra Santa, e um homem santo, né, da Terra Santa, da terra de Jesus. Ele me indicava o roteiro e tal, depois ele me soltava de propósito para eu aprender sozinho. E eu estava justamente lá no alto do Monte das Oliveiras, bem lá em cima. Já tinha parado, sentado num lugar, comido o meu lanche, só levei um lanchinho. E daí eu queria chegar até o local da ascensão de Jesus. E saí do lugar até lá. Me pegou uma chuva na hora. Entre uma coisa e outra não tinha nada. Não tinha nada. Eu estava assim, no vazio. Se eu voltasse, eu me molhava. Se eu fosse para frente, eu me molhava. Então eu fui para frente. Só que quando eu cheguei lá no local da ascensão, não tinha aberto ainda, porque eles costumam fechar na hora do almoço. Eles precisam de um descanso, então fecham na hora do almoço. Estava fechado. Eu tinha que voltar atrás e continuei tomando aquela chuva inteirinha. Gente, eu fiquei que nem um pintinho molhado. Molhou tudo, minha roupa inteirinha molhou, meu sapato, minha meia, tudo molhou, até por dentro, as peças íntimas ficaram molhadas. Daí você pode imaginar, graças a Deus que eu encontrei um hotel no caminho, né? Quando eu entrei, inclusive tinha ar quente dentro. Eles foram muito bondosos, viram que estava todinho molhado, não se incomodaram, né? Falaram na língua deles, eu não estava entendendo nada, mas os gestos que eles fizeram é que eu podia entrar sim. Eu fiz uma poça d'água em redor ali, né, de mim, no hotel, né? Imagina, eles foram muito bons, eles foram a própria presença de Deus me acolhendo ali, porque o local ficou uma poça d'água, porque eu nunca tinha me molhado deste jeito. Bom, levei essa chuva toda, de tardezinha, o Frei Pascoal me disse: amanhã vamos levantar muito cedo, mas muito cedo mesmo, pelas 3, 4 da manhã, no máximo 4 da manhã, mas se pudermos levantar entre 3 e 3:30, vamos levantar, porque eu vou levar você para ver uma coisa muito linda. Eu não imaginava o que fosse. Levantamos cedinho, daí que eu levantei mesmo, né? 3 da manhã já tinha acordado, que nem menino que está preocupado com o que vai acontecer. Saímos muito cedinho e andamos de carro. E o Frei Pascoal foi entrando por um lugar.
Até que chegamos num local, ele foi mostrando, veja tudo isso, olha que vegetação bonita. Gente, eu vi aquelas colinas, todas elas forradas de uma graminha, toda ela forrada de uma, vamos chamar assim, de uma penugem verde, todinha, eram colinas e colinas e colinas e colinas, uma coisa bonita, havia florzinhas, mas florzinhas em quantidade, florzinhas de várias cores, era uma beleza, eu nunca tinha visto uma coisa tão linda, e o Frei Pascoal ria, sabe, e foi andando, até que nós descemos, paramos num local, até onde pudemos, ao amanhecer, celebrar a missa, celebramos ali, na frente de tudo aquilo, vendo aquela visão, o sol estava nascendo e tal. Quando acabou a missa, o Frei Pascoal disse: você viu aquilo que está na Bíblia, você viu o deserto florir. Eu disse: como, Frei Pascoal? Se nós tivéssemos vindo ontem para cá, você ia ver só deserto, tudo isso era areia, essas colinas todas que você viu, eram areia. Viu aquela chuva que você tomou ontem? Eu disse: claro que eu vi. Então disse ele: quando chove, basta uma noite, no dia seguinte está tudo florido. É o que você está vendo. Essas florzinhas nasceram de ontem para hoje. Eu caí assim das pernas, disse: Frei Pascoal, é isso? Eu disse: é isso. Você viu o deserto florir. Foi bom você ter tomado aquela chuva ontem, porque ele gozou de mim quando eu cheguei molhadinho em casa. Foi bom você ter tomado aquela chuva, porque você viu o deserto florir. Por quê, gente? Aquelas sementes estavam todas ali, só que era deserto. Na hora que choveu, bastou uma noite para tudo florir. Mulheres, saibam disso, e homens, saibam disso. Há sementes e sementes nesse deserto que tornou-se a sua vida. E justamente a chuva fecundante que Deus dispôs é o masculino que vem como chuva para fecundar você e fazer com que todas essas sementes que estão aí em você floresçam. E nós também, homens, que somos muito mais desertos, que somos mais rudes, que somos mais grosseiros, graças a Deus, as sementes e sementes semeadas em nós, que Deus semeou, são as nossas qualidades, são as qualidades que Deus nos deu, qualidades masculinas, mas que precisam do feminino, precisam da presença da mulher. Veja, eu não estou falando em sexualidade, não. Eu não estou falando em relações sexuais. A presença da mulher, a presença do feminino para fecundar tudo isso, como chuva que cai e faz com que tudo isto brote. Gente, é a maravilha de Deus. Daí você já começa a entender por que é que o sujo, o covarde, o encardido, como diz o Padre Léo, eu vou mais longe, né? Eu chamo de sujo, ele chama de encardido, não é? Então é por isso que o sujo, porque ele é sujo mesmo, ele sempre quis estragar tudo. É por isso que ele quer por malícia, por depravação, por sujeira no relacionamento homem e mulher. Desculpe, e o homem só pensa naquelas coisas, só pensa naquilo. E a mulher, infelizmente, também hoje só pensa naquilo, e só buscam aquilo. E não é nada disso. E ele fez de propósito, ele despertou toda essa malícia dentro de nós. Ele tem aguçado essa malícia dentro de nós. Ele põe malícia em todas as coisas. Ele põe pornografia em todas as coisas, até para criança, gente. Existe, infelizmente, pornografia de criança, feita com criança, né? E para provocar adulto, e adulto bestial, adulto depravado, mas também para começar a provocar a sensualidade e a sexualidade na criança. Nós estamos num mundo de Sodoma e Gomorra, mas deixa para lá, porque o sujo está fazendo tudo isso para estragar o lindo plano de Deus, para estragar o lindo plano de Deus. Obrigado porque você entendeu. Porque o plano de Deus, e veja, as leis do reino de Deus funcionam. Assim como eu vi aquela maravilha,
Eu vi aquela maravilha de numa noite o deserto florir. Numa noite eu vi o deserto florir, era uma beleza. Gente, Deus quer que isso aconteça. Mas assim como foi preciso a chuva para isso acontecer, é preciso o masculino e o feminino vividos em sadia convivência, sem malícia, sem depravação, sem pornografia, sem todos esses pensamentos terríveis na nossa mente, sem todos esses desejos na nossa vontade, sem esses sentimentos todos depravados no nosso coração. É preciso que o homem veja a mulher com olhos santos, com olhos de Deus, que veja nela a filha de Deus, que veja nela a esposa que Deus lhe deu, a irmã que Deus lhe deu, a mãe que Deus lhe deu, a companheira que Deus lhe deu, e não a prostituta que Deus nunca lhe deu, não a mulher, a menina de programa que Deus nunca lhe deu. É preciso que a mulher veja o homem como o seu pai, o seu esposo, o seu amigo, o seu irmão, o seu companheiro. Há várias formas de se ver. E na verdade, o homem é tudo isso e a mulher é tudo isso, um para o outro. Deus quis que o homem fosse para a mulher o pai, o irmão, o companheiro. E nunca o prostituto. E nunca o adúltero. Nunca. Nunca. Deus quer também que o homem seja o esposo e a mulher seja a esposa. Mas é impressionante, até mesmo para que homem possa ser esposo para valer como Deus quer, e a mulher possa ser esposa como Deus quer, para que o homem possa ser pai como Deus quer, e a esposa possa ser mãe como Deus quer. É preciso que homens e mulheres convivam em sadia convivência, e deixa eu dizer, isto é possível. É que o sujo sempre estragou, e hoje Deus quer que pelo poder do Espírito Santo, é por isso que Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. E claro, isso só é possível pelo poder do Espírito. Humanamente, o sujo estragou tanto a situação, estragou tanto a coisa no mundo, e hoje ele pôs tanta malícia, tanta depravação, tanta pornografia no mundo. O mundo está sendo tão sedutor, tão sensual, tão sexual, que só pelo Espírito Santo mesmo. O mundo se tornou tão Sodoma e Gomorra, que é só pelo Espírito Santo. Mas gente, pelo Espírito Santo isto é possível. E Ele está buscando uma geração nova. Ele está buscando sementes de uma nova geração para fazer esse mundo novo. Veja, é preciso homens e mulheres novas para um mundo novo. E para que haja homens e mulheres novos para um mundo novo, gente, um mundo novo só pode ser habitado por homens e mulheres novos. Então Deus está preparando os homens e as mulheres para esse mundo novo. Deixa eu dizer, nós temos que ser muito concretos. E agora eu quero ficar muito pertinho de você. Então vou andar aqui, não tenha medo não, que eu não vou cair embaixo. Nós temos que ser muito concretos. Até deixa eu dizer, até materialistas, mas me entendam bem. Nós falamos tanto, e na Canção Nova nós pregamos muito sobre os céus novos e a terra nova, que nós teremos logo. Nós teremos um mundo novo que Deus sempre prometeu desde o começo da Bíblia, e especialmente a partir do Novo Testamento. A promessa é essa, um mundo novo, céus novos e uma terra nova, portanto uma humanidade nova. Deus quer essa humanidade nova, Deus quer. E é preciso uma humanidade nova, é preciso homens e mulheres novos para povoar essa terra nova, esse mundo novo. Vocês entenderam? E não adianta Jesus vir, e trazer para nós céus novos e uma terra nova, se não tem gente nova, se não tem homens novos, se não tem mulheres novas para habitar esse mundo. Vai ser inútil, vai começar errado tudo de novo.
E a beleza aí. Então agora deixa eu falar para você pessoalmente. Você está sendo escolhido como semente desta nova geração que vai povoar a terra nova. Você é semente desta nova geração. Que beleza, que escolha, gente. Claro, como semente, você não vê tudo. A sementinha, mesmo o caroço de abacate, ele não vê a árvore que ele vai ser, as flores que ele vai ter e os frutos que ele vai produzir, não vê. Coitado do caroço, olhando para assim, mas que feioso que eu sou. Imagine o susto do caroço de abacate, né? Mas eu vou ser um abacateiro, eu vou ter aquelas flores bonitas. Já viram como é bonita a flor de abacateiro? Não é? Até o chá de flor de abacateiro é gostoso, né? É uma boa receita, inclusive. O coitado do caroço deve olhar, mas eu vou ser essas flores de abacateiro. Vai sim, caroço, vai. Só que por enquanto você é caroço, você é semente. Você olhando para você mesmo, você até se assusta. Mas você é semente de uma nova geração. De uma nova geração que vai povoar a terra nova, que Deus vai trazer dentro em breve. Jesus está chegando, Jesus vai trazer céus novos e uma terra nova, mas Ele está agora preparando os homens novos e as mulheres novas, e você é escolhido. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio. Qual é o tom? Eu creio nas promessas de Deus. É promessa. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Diz no singular, eu creio na promessa, nessa promessa. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio na promessa do meu Senhor. Agora é a hora do fiel no pouco. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, veja bem, meus passos guiará. Gente, agora é hora de Deus guiar os seus passos. E é preciso mudar totalmente de rumo. É preciso mudar totalmente de rumo. Até hoje nós fomos ensinados para o mundo, esse mundo mau e depravado, malicioso, como diz a palavra de Deus. Não sou eu não, é a Bíblia dizendo que nós estamos num mundo malicioso e depravado e malicioso, mas no qual nós temos que luzir como luzes, mudando tudo. Gente, isso é possível, e é preciso que você queira. É preciso que você queira. Você já homem casado, você já mulher casada, que já viveu talvez coisas terríveis, até mesmo dentro do seu casamento. Hoje você é de Deus. Hoje você já passou pela conversão. Hoje você já recebeu a graça do batismo no Espírito Santo. Hoje você está na igreja. Hoje você tem a graça dos sacramentos. Hoje você tem Maria. Hoje você tem os santos. Você tem José. Você, como homem casado, como mulher casada, você pode ser totalmente diferente. Primeiro entre vocês, marido e mulher, onde em primeiro lugar vocês vão ser irmãos. Irmãos entre vocês. Vocês vão ter as relações conjugais. Vão ter. Deixa eu dizer, porque você pode se assustar. Eu digo que vocês vão ser irmãos. Então agora como é que nós vamos fazer? Não. Deus quer inclusive que você, marido e mulher, tenham relações conjugais, porque também a relação conjugal faz o homem crescer, faz a mulher crescer, faz parte. Claro, não é só a relação sexual, mas também a relação sexual faz parte do crescimento do homem e da mulher, faz parte da fecundação. Naqueles momentos sagrados em que vocês estão unidos, vocês formam realmente uma só carne. Gente, aquele momento é um momento importantíssimo de fecundação.
onde não apenas você pode ser fecundada pelo seu marido para ter um filho, mas veja, a sua alma, o seu corpo está sendo fecundado. E você, homem, não seja cavalo, não seja cavalo, não seja um equino, não seja, por amor de Deus, naquele momento sagrado, quando vocês chegam ao ápice, ao êxtase, sim, também do prazer. Naquele momento, a sua esposa está te fecundando para tirar daí de dentro o homem que há em você. Desculpe, não o cavalo, não a besta, mas o homem que existe aí dentro, o homem de Deus, o homem com as qualidades que Deus lhe colocou, não a brutalidade, não a bestialidade do mundo, não a irresponsabilidade do mundo, não a grosseria do mundo, não, mas o homem que existe dentro de você, até mesmo o menino que existe dentro de você, dentro de cada um de nós, homens. Com que idade nós tenhamos, eu já tenho 62, há homens aí mais idosos do que eu, também dentro de você há um menino interessante. Nós homens somos eternos meninos e precisamos de colo, precisamos de mãe, precisamos de carinho, precisamos de trato, precisamos de muito trato, precisamos. E bonito, este menino, ele tem qualidades. Quando eu falo menino, não fique com medo não. Esse menino tem qualidades que, unidas a sua parte máscula, a sua parte viril, a sua parte firme, você vai ser o homem, você vai ser o trabalhador, você vai ser o operário, você vai ser o profissional que Deus precisa, você vai ser o homem de ação, o homem dinâmico, o homem de iniciativa, o homem realizador, o homem de decisão. Você vai ser, mas é preciso redespertar em você todas as qualidades que são as qualidades de um menino. Deixa eu dizer, nós homens somos bons, somos. O mundo nos cercou de muita grosseria, mas na verdade nós homens somos bons. Acreditem as mulheres, acreditem. É duro acreditar porque vocês nos têm visto somente brutos, duros, grosseiros. Nós somos bons, nós somos gentis como José, nós somos delicados, nós somos pacientes, somos. Vocês não podem acreditar porque vê a gente irritadiço, impaciente, grosseiro, mas somos. Existe paciência, existe principalmente mansidão dentro de nós, a simplicidade dentro de nós. Isso não diminui o homem, não diminui, saiba disso. E isso não diminui você como homem, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não tenha medo, isso não diminui você, pelo contrário, faz você aquilo que você é, faz de você aquilo que você é. Você vai ser o profissional, você vai ser, quem sabe, o industrial, o empresário, o comerciante, o homem de decisão, o homem que labuta na política, o homem de Deus, o homem na igreja. Vai sim, vai dizer a você tudo isso. Isso vai fazer de você o homem que Deus sempre quis, mas despertado nas coisas lindas que você tem. E igualmente você, mulher, igualmente você, mulher já esposa e já mãe, mas também você, mulher jovem, mulher menina, você precisa do homem. E acredite, é até meio difícil acreditar, né? Porque a gente já pisou tanto na bola. Você precisa de nós para você ser fecundada. Não apenas ser fecundada para ter filho, não, muito mais. Você precisa ser fecundada nas qualidades que você tem, as sementes maravilhosas nesse deserto. E para você ser plenamente a mulher que Deus concebeu, você precisa da presença do homem. Deixa eu contar só uma coisinha. A minha mãe, em casa, foi sempre a que comandou tudo. Ela comandou. Meu pai era excelente, graças a Deus, mas quem comandava era a minha mãe.
Eu me lembro que na minha ordenação, ela comandou tudo. Eu me lembro que no casamento do meu irmão, que eu fiz, graças a Deus, ela comandou tudo. No casamento da minha primeira irmã, ela comandou tudo. No casamento da minha segunda irmã, ela comandou tudo. Nisso o papai faleceu. E um pouco depois casou-se a minha terceira irmã. Gente, eu tive que entrar em ação, eu como padre, para fazer as coisas, as mínimas coisas da festa, que foi uma festinha, mas da festa, da preparação das coisas, porque a minha mãe estava ali, mas ela estava sem ação, ela estava sem decisão. Todo mundo sempre estava acostumado a depender dela, ela dava ordem para tudo e tudo saía direitinho, ela comandava tudo. Daí todo mundo ficou sem ação também, porque ela não comandava, ela não decidia, ela não falava, se falava, era sem decisão. Foi daí que eu fui começar a compreender que toda a firmeza da minha mãe estava baseada no meu pai. Baseada no meu pai. Ela era como um galho. Sim, ela como um galho, porque não é o tronco que dá flores e frutos. Ela era como um galho, produzindo flores maravilhosas, e todo mundo aplaudia as flores da minha mãe, produzindo frutos maravilhosos, e todo mundo ia buscar os frutos da minha mãe. Só que ela estava apoiada no tronco, que era o meu pai. Na hora que faltou o tronco, minha mãe ficou sem ação. É verdade. E você, mulher, se capacite disso. Eu sei que hoje existem mulheres muito autossuficientes, até mulheres que estão trabalhando, que se tornaram profissionais. Sim, busca alguém que fique na minha frente, viu? Senão eu me perco totalmente. Faz o favor. Mulheres que estão se tornando profissionais, que estão ganhando o seu dinheiro e que têm a ingenuidade de pensar que elas podem comandar a própria vida sozinhas. Até estão dizendo: eu não preciso mais de você. Fala direto para o marido: eu vivi um atraso de vida enquanto eu fiquei dependente de você. Eu tenho o direito de ser eu tenho o direito de ser feliz. Eu vou comandar a minha vida. Eu vou comandar a minha vida. Quantas mulheres partem para isso? Desculpe, depois fica que nem barata tonta, não sabe o que fazer, se estraga, se perde. Tem muita mulher jovem ainda se perdendo desse jeito, se perdendo também na sexualidade, não sabe mais o que fazer na sexualidade. Desculpe, se torna verdadeira mulher de programas universitários agora, de programas com professores, com chefes. Mas isso não diminui nada. É mulher de programas muito bem bolados e finos, com carros bons, com programas de alto padrão, mas não deixa de ser mulher de programa, porque faltou a base. E veja, o tronco é grosseiro, e não há como o tronco não ser grosseiro. Mas o único jeito de segurar o galho e os galhos todos, para o galho poder produzir flores e frutos, é ser grosseiro. Gente, nós somos grosseiros, somos sim. Temos que nos corrigir muito. Vocês, mulheres, precisam nos fecundar. Nós precisamos de vocês para que as qualidades boas que nós temos possam florescer e nós não sejamos tão grosseiros, tão autoritários. Mas entendam, vocês precisam dos homens. Você precisa do seu marido. Você precisa do seu marido. E deixa eu falar para os jovens: vocês precisam uns dos outros, vivendo em sadia convivência. Desculpe, um grupo de rapazes e moças que se reúne, que se encontra, e aos pontos de encontro dos jovens, e é interessante isso, Deus mesmo fez a gente sociável. Desculpe, esses grupos que se reúnem nesse e naquele lugar, em tais e tais horários, de tal dia da semana, não podem ser
grupos de programa, grupos de ficar um com o outro, grupos de sair um com o outro. Não pode ser grupos onde o pessoal só está pensando naquilo. Não pode. E por que eu digo que não pode? Porque está desfeiteando o maravilhoso projeto de Deus, o maravilhoso plano de Deus. O plano de Deus é que rapazes e moças se fecundem uns aos outros no relacionamento. Vocês estão juntos, vocês conversam, vocês riem, vocês cantam, vocês brincam, vocês são muito ativos, vocês têm um dinamismo fora do comum, e é importante, é lindo isso. Vocês cantam, vocês dançam, tudo isso é muito bom. Vocês se divertem. E é necessária essa convivência do masculino e do feminino. Claro, deixa eu dizer, os olhos masculinos precisam do feminino para se alegrar. Precisam. E toda a sensibilidade de nós homens precisa do feminino para se alegrar. E vocês também, mulheres, vocês precisam do masculino. Os olhos de vocês se enchem na presença do masculino. A sensibilidade, a emoção de vocês vibra com a presença do masculino. Isso tudo Deus quis. O que Deus não quis foi a malícia, foi a depravação. Deus nunca quis isso. Quem trouxe isso foi o sujo, o covarde. E gente, é possível mudar tudo isso. Eu ainda não estou falando a respeito de namoro. Você sabe que no namoro, então, vão ser dois irmãos namorando. Em primeiro lugar, são irmãos que namoram. Mas, claro, então aqueles dois vão ter a qualidade de irmãos namorados. Mas os outros são irmãos. Os outros são irmãos. Irmãos e irmãs que precisam uns dos outros. E para quê? Para serem a nova geração. Para serem os homens novos. Deixa eu dizer, é só assim que nós teremos homens novos. Mulheres, saibam disso. Não atirem para cima de nós a sua sedução. Já estamos cansados de sedução. O mundo já joga para cima de nós. As mulheres do mundo, as mulheres de programa ou não de programa, já jogam demais para cima de nós a sedução. Não, vocês mulheres cristãs, vocês mulheres escolhidas de Deus, vocês não precisam desse anzol, não. Lancem para cima de nós, não a Eva, mas Maria. Lancem Maria para cima de nós. Nos atraiam pela Maria que existe em você. Nos cativem, nos façam crescer pela Maria que está em você. Que você seja Maria na sua maneira de ser, na sua maneira de sorrir, na sua maneira de falar, na sua maneira de cantar, na sua maneira de dançar, na sua maneira de vestir, também na sua maneira de vestir. Não seja Eva, não seja sedutora, não, lance sobre nós, porque você é responsável por fazer homens novos, porque o mundo novo está aí, a terra nova está chegando, ela não pode ficar vazia. Deus quer essa terra povoada de homens novos, e você mulher, vocês mulheres são as responsáveis para que este mundo novo, essa terra nova, tenha muitos homens novos, até pegos da sucata desse mundo, do lixo humano desse mundo, e transformados em homens novos. É uma obra linda. Você está fazendo uma obra de resgate, uma obra de recriação. Veja, só o Espírito Santo pode criar e recriar todas as coisas. Por obra do Espírito Santo, como Maria, você está recriando homens novos. Que obra linda, minha filha. Você menina, você adolescente, você jovem, você pode mudar totalmente a sua mentalidade. E por amor de Deus, deixe o Senhor, deixe Deus, deixe Maria mudar a sua mentalidade. Deixe Deus mudar a sua mentalidade. Não é difícil demais não, não é difícil demais não. Mude totalmente a sua mentalidade, e a partir da sua mentalidade, que se mude as suas atitudes todas, o seu comportamento todo. Ainda antes de falar dos homens, deixa eu trazer para você aquele texto preciosíssimo do livro de Tobit, do qual também nós falamos ontem. Para você ser rápido, na nossa Bíblia, a TEB, é 1034, 1034, é Tobit 7,
versículo 12. Tobit 7, versículo 12. Na nossa Bíblia 1034. Tobias estava ali na casa de Raguel, o pai de Sara, pedindo a mão dela. E claro, Raguel, como todo pai, estava fazendo um pouco de marola, fazendo hora. Então Tobias, decidido, disse: mas Tobias disse: eu não comerei, nem beberei nada aqui, enquanto não tiveres resolvido este assunto. Raguel, o pai de Sara, disse-lhe: pois então vou fazê-lo. Ele decidiu. Bandido, hein? Nesta hora. Vocês perceberam, né? Ele não quer que eu leia o trecho que vem. Então, escutem o trecho que vem para valer. Tanto assim que Raguel disse: pois então vou fazê-lo, já que ela te é concedida de acordo com a decisão do livro de Moisés. Quem decide que ela seja tua é o céu. Recebe, pois, a tua irmã. A partir de agora és seu irmão, e ela tua irmã. Ela te é dada a partir de hoje e para sempre. Obrigado porque você entendeu. Obrigado porque você entendeu. Claro, Raguel estava entregando a sua filha para ser esposa, tanto assim que eles se casaram naquela hora e já entraram no quarto nupcial naquela mesma noite. Era casamento, casamento para valer, com tudo que tem direito. Somente que veja, Deus falou pela boca de Raguel, o pai de Sara, em que termos? Já que ela te é concedida de acordo com a decisão do livro de Moisés, portanto de acordo com a palavra de Deus. Quem decide que ela seja tua? E aí é para o homem e para a mulher. Quem decide que ela seja teu, menina? Quem decide que ela seja tua, rapaz? É o céu. Recebe, pois, a tua irmã. Recebe, pois, o teu irmão. A partir de agora és o irmão. E ela, tua irmã, ela é dada, ela te é dada a partir de hoje e para sempre. Ele te é dado a partir de hoje e para sempre. Você está entendendo por que eu estou dizendo que, em primeiro lugar, o namoro é trato de irmão com irmã? E é claro, se o trato de namorados, que depois vão ser noivos, que depois vão ser casados, é de irmão para irmã, é assim que a Bíblia trata a gente, é assim que se faz homens novos, a maneira de produzir, a maneira de criar homens novos. Sabe, em toda indústria há um know-how, a maneira de fazer, o como fazer aquilo, o know-how, o como fazer homens novos e mulheres novas, é este, está aqui o know-how, que rapazes e moças se tratem como irmãos em primeiro lugar. Mesmo os namorados, em primeiro lugar, eles são irmãos. E de maneira especial, portanto, os jovens que se encontram. Os jovens que se encontram. Você, rapaz, não pode ser levado pela mentalidade do mundo. E não pense que você vai ser engraçadinho e bonitinho, sendo o conquistador e o conquistador barato. Desculpe, você não vai ser o bonitinho e engraçadinho, sendo o garanhão no meio do grupo. Você sabe muito bem o que é o garanhão. Não é isso que vai fazer de você o estimado, o apreciado do grupo, não. Nisso você está formando bestas. Se você é garanhão, você está formando bestas nesse mundo. Não, você é formado, você tem fecundidade, você é homem para formar homens e mulheres de Deus. Você está preparando homens e mulheres novos para um mundo novo, para a terra nova. Você não tem nada com garanhão. Você não tem nada com garanhão. Você é homem de Deus, escolhido por Deus para preparar, para criar, para recriar
homens e mulheres novas, especialmente mulheres novas. Veja, as mulheres, as meninas estão decepcionadíssimas conosco, homens. Estão. Elas não acreditam que existam homens leais, homens sem malícia, homens que estão dispostos a viver isso, porque nós já demos muita bola fora, já pisamos na bola demais, está na hora de acabar. E você, rapaz cristão, você não pode ser cristão com a mentalidade do mundo, com a mentalidade passada. Talvez você precise de muita cura e precisa mesmo. Talvez você precise de muita decisão e precisa mesmo. Mas nós homens temos que ser os cooperadores de Deus para criar já agora homens e mulheres novos, porque o mundo novo, a terra nova já está aí, e nós não podemos mais perder tempo. Você não pode perder nenhum final de semana, você não pode ser garanhão em nenhum fim de semana. Chega! Eu sou homem de Deus, fecundador de homens e mulheres novos. Está me entendendo? Você não pode perder noite nenhuma. Pelo contrário, a historinha de ontem que o Eugênio nos contou, cada dia, cada noite é um brilhante. Você não pode fazer como aquele rapaz que lá na praia viu que na sacola dele tinha pedrinhas. Estava na praia, eram pedrinhas. Ele vai jogando no mar, vai jogando, sem olhar, vai jogando no mar, vai jogando no mar, jogando no mar. Jogou não sei quantas pedrinhas, até que lá na última ele, olha, era brilhante. Nós já jogamos brilhantes demais fora. A gente tem um na mão, com esse nós temos que fazer render. Você tem um tesouro na sua mão. Você jogou muitos tesouros, agora é preciso que a gente pegue esse tesouro e frutifique esse tesouro. Vale a pena vender todo o resto, gente. Vale a pena investir todo o resto. Vale a pena jogar fora. Vale a pena, como São Paulo dizer, todo o resto é esterco em relação a este tesouro, esse brilhante que eu tenho na mão. Eu, como homem, sou gerador, eu sou criador e recriador de homens e mulheres novos para um mundo novo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio na promessa, Senhor. Todos nós, para valer, é uma promessa. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio na promessa do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. E vai confiar mais. Tenha certeza que Ele vai confiar mais. É preciso ser fiel nesse pouco. E esse pouco já é um brilhante. Sim, Ele vai confiar mais. Eu tenho que ser fiel nesse pouco. Se sou fiel no pouco, os passos guiará. Escute uma coisa muito importante. Estou partilhando com você uma coisa sagrada, uma coisa do nosso sagrado. Eu tenho na mão os nossos estatutos, os estatutos da Canção Nova. Aqui está o nosso código de santidade. Aqui está o nosso código de santidade, as nossas regras de vida. Nós pautamos a nossa vida na Canção Nova por isso. Eu podia dizer, é uma continuação da Bíblia. Claro, não é outra Bíblia, mas é uma continuação da Bíblia para nós aí. E vai dizer lá no número 112 do nosso estatuto que o primeiro chamado a viver em comunidade, o nosso primeiro chamado é viver em comunidade. Todos na comunidade têm necessidade do amor puro de seus irmãos para o seu equilíbrio afetivo. Todos têm necessidade do amor puro dos seus irmãos e das suas irmãs para o seu crescimento, para a sua fecundação, para que cada um seja o homem que Deus quer, a mulher que Deus quer.
O homem de Deus que Deus quer, a mulher de Deus que Deus quer. Todos na comunidade necessitamos, e necessitar é necessitar do amor puro dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Por isso, todos são chamados a viver, em primeiro lugar, a castidade nos pensamentos, nos afetos, nos sentimentos e nos desejos. Por causa disso, cada um dentro do próprio estado de vida, a viver a castidade. Não se espante não, porque os casados são chamados a viver a castidade. Mas que castidade? É castidade conjugal. O Dunga, por exemplo, é casado. O Dunga é chamado a viver com a Neia, né, a castidade dentro do matrimônio. Eles vivem relacionamento conjugal, mas com pureza, de maneira sadia, como Deus quer, não com as coisas do mundo. O Dunga é chamado a ser casto nos seus olhares, nos seus pensamentos, nos seus desejos, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes. A Neia é chamada, a Neia está lá, né? Ela é a secretária do Eto. Ela recebe todas as pessoas que chegam à Canção Nova para falar com o chefe. A Neia é chamada a viver castidade em tudo dela, nas vestes dela, na maneira dela se vestir. Ela precisa se vestir direitinho, porque ela está recebendo todos que vêm à Canção Nova. Mas ela tem que se vestir castamente, tem que ter atitudes castas, puras, sorriso puro. Ela tem que atrair as pessoas, ela tem que ser um cartão de visita para as pessoas, mas com pureza. Ela tem que ser pura de pensamento, de desejos, de afetos, por causa da consagração dela com o Dunga. Está me entendendo? Então eles vivem castidade conjugal. A palavra que está ali é equilíbrio. Eu, como homem, eu tenho a concupiscência dentro de mim. Está aqui, pelo tempo que eu vivi longe de Deus. A concupiscência está fora de mim também. Tudo aquilo que os meus olhos podem ver e tudo aquilo que os meus ouvidos podem ouvir. A mulher na minha vida, minha esposa, minhas irmãs e comunidade, apenas fazem com que o homem Dunga seja um homem equilibrado. Santo e pecador eu sou. Eu preciso buscar agora é o equilíbrio, porque aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Mas onde está o equilíbrio? O equilíbrio está em você viver sadiamente com uma outra mulher. O equilíbrio que José teve, o equilíbrio que Tobias teve, o equilíbrio que tantos homens de Deus tiveram, São Francisco teve, o equilíbrio que o Padre Jonas tem, de tantos anos vivendo ao lado da Luzia, o equilíbrio que tantos homens e tantas mulheres têm. Você precisa de equilíbrio. O equilíbrio é você ter uma sadia convivência com o sexo oposto, porque tudo aquilo que te falta, Deus te dará através do sexo oposto, numa sadia convivência. Se essa convivência não for sadia, você é uma pessoa desequilibrada. Pega o microfone, vem para cá. É isso. E veja, o artigo seguinte do nosso estatuto diz: a nossa comunidade é mista. Ela se compõe de homens e mulheres, e foi sempre assim, Deus quis isso. Você vê que as congregações até foram fundadas pelo mesmo fundador, só que existe a congregação masculina e a feminina, com casas diferentes, colégios diferentes, direção diferente, até obras novas que surgiram, comunidades novas que surgiram, mas é homem de um lado, mulher do outro, são distintos. No máximo tem alguns trabalhos juntos. Nós não. Deus já nos criou juntos. A Canção Nova foi criada junto. Ela se compõe de homens e mulheres, de jovens e adultos, de casados e de solteiros. Vivemos todos juntos. Vivemos também aí até em casa, bonito. Até os nossos padres estão morando na casa dos casais. Eu moro com o Eto e a Luzia. O Frei Carlos mora com o Laércio e a Glória. O Padre Valeriano mora com a Alice e o Geraldo e os filhos deles. A Glória e o Laércio têm justamente filhas adolescentes. As duas do cantinho da criança, a Mariana e a Clarice. E o Frei Carlos vive dentro da casa do Laércio e da Glória. Ele é padre. Ele é homem, ele é masculino, eu sou homem. O Padre Valeriano é homem, já idoso, né? Nós vivemos
com os casais, vivemos com os filhos, vivemos juntos. O Dunga também gostaria muito, ele e a Neia, que houvesse um padre morando com eles, com os filhos deles, os 3 filhos do... Já tive muitos morando na minha casa. Já tive homens solteiros da comunidade morando na minha casa, mulheres solteiras da minha casa, da comunidade morando na minha casa. A convivência, por exemplo, do Ulisses hoje, que é um noviço que está indo para Pato Branco, vai ficar um mês e meio, não sei. Dentro da sua casa. Morando num quarto dentro da minha casa, convivendo com a minha esposa, com os meus filhos, ouvindo a gente conversar, vendo o que é o dia a dia de uma casa. Isso, meu irmão, é equilíbrio. O que o homem precisa hoje é de equilíbrio. O homem hoje tem provado que ele é viril, que ele é macho, que ele é violento. E isso só tem levado esse homem ou essa mulher ao desequilíbrio. Ele não se controla. Ele é como um cachorro que faz sexo com a cachorra na rua e que acha que isso dá certo. A mulher, a mesma coisa. Quando um homem se aproxima de uma mulher, ele está se aproximando buscando o equilíbrio que Deus quer dar a ele. O equilíbrio, pode dizer que tantos homens na própria Bíblia tiveram, tantos homens fora da Bíblia, mas que foram santos. São Francisco, Santo Inácio, São João Bosco. Todos esses homens chegaram ao equilíbrio, e porque chegaram ao equilíbrio, puderam ser muito usados por Deus. Tantas mulheres chegaram ao equilíbrio e puderam ser muito usadas por Deus. Esse equilíbrio decorre da sadia convivência de um homem com uma mulher. Hoje eu e minha esposa, nós conversamos muito. Eu, pela missão que Deus me dá, eu estou no meio da juventude, estou no meio de homens, estou no meio de mulheres. Estou no meio de homens desequilibrados e no meio de mulheres desequilibradas. Eu estou conversando com meninas sedentas de um namoro, meninos sedentos de um namoro. Mas hoje, para conviver no meio de vocês, para estar em cima de um palco, para poder olhar de vocês, para poder rezar com vocês e para vocês, para poder atendê-las, para poder aconselhá-las, para poder atendê-los e aconselhá-los, eu só posso fazer isso, só consigo fazer isso porque eu sou casado e bem casado, e porque eu vivo numa comunidade onde a minha convivência com o sexo oposto fizeram do Dunga e estão fazendo do Dunga todos os dias um homem equilibrado. Amém. Por isso que isso é possível. Amém. Amém. O Dunga só pode cantar aqui no palco. O Dunga só pode fazer show. O Dunga só pode fazer sucesso se ele é equilibrado, se ele é homem novo, se ele é semente de uma nova geração. Veja o que diz o nosso estatuto. A nossa comunidade se compõe de homens e mulheres, de jovens e adultos, casados e solteiros. Mas antes de tudo, todos são irmãos e irmãs, e assim devem se tratar. Esta é uma razão a mais para que todos vivam a castidade, dom e fruto do Espírito Santo. Gente, a Canção Nova foi feita por Deus para ser fermento. Hoje nós sempre passamos esse fermento, mas hoje, além de passar, nós estamos declarando, nós estamos mostrando para vocês qual é esse fermento. Porque não é só para acontecer isso na Canção Nova, não. Para nós termos a terra nova, o mundo novo, o povoado de homens e mulheres novos, nós precisamos formar essas sementeiras. Por isso nós precisamos de homens e mulheres que vão se equilibrando, que vão adquirindo equilíbrio, porque nós não temos. O mundo nos desequilibrou totalmente, nos desequilibrou na mente, nos desequilibrou na vontade, vontades fracas. Nós somos desequilibrados nos sentimentos, nas emoções, somos desequilibrados. Até, deixa eu dizer, hormonalmente, muitos são desequilibrados. Os hormônios trabalham todos assim, arrevesados. Desculpe, alguns parece que têm justamente o que devia ficar lá embaixo, aqui em cima. Me desculpe. Deus colocou justamente os órgãos de geração e os hormônios próprios da geração lá embaixo, perto dos órgãos genitais, para o homem externamente e para a mulher internamente, mas lá embaixo, próximo aos órgãos genitais. Só que o mundo trocou. Parece que o pessoal hoje pensa com o sexo. Mudou, veio aqui para cima. Até hormonalmente nós infelizmente estamos desequilibrados, e tudo isso precisa ser reequilibrado. Por quê, gente? Porque a terra nova está aí.
O mundo novo está aí, e para povoá-lo de homens e mulheres novos, esses homens e mulheres novos precisam ser recriados. Antes, pode bater palmas.